Questão 49, o que ela vai dizer pra gente? A guerra nas apologias de Sepúlvedas e Las Casas. No contexto da colonização americana, né, as narrativas conflitantes de Sepúlveda e Las Casas expressam o seguinte aspecto. Também é uma questão clássica aqui da prova do Enem. Olha só, para promover que os índios se encontrem no estado de barbárie, Sepúlveda vai utilizar a história general e natural das Índias, na qual o índio americano era um ser tanto infra-humano. Olha só. Para provar o contrário, Las Casas escreve um novo tratado, La Apologética História, em que contraria os vários argumentos de Sepúlveda para justificar a guerra contra os índios. Aí o índio é um homem como os outros do universo, superior até em muitos aspectos. Bom, o grande ponto aqui que a gente está falando aqui sobre esse texto, que ele vai dizer no contexto da colonização americana, as narrativas conflitantes de Sepúlveda expressam qual aspecto? Olha, um aspecto muito clássico. Quem que é Sepúlveda e quem que é o Las Casas? 2 espanhóis. Ou seja, nós temos 2 espanhóis definindo quem é o índio. Ninguém perguntou para o índio quem ele é. Essa definição de quem ele é, como ele é, o que ele pensa, o que ele sente, não foi perguntado para ele. Não foi analisada a partir do ponto dele, ou da América. São 2 autores europeus escrevendo sobre a colonização. Não importa o ponto em que eles defendem, é um ponto de fora. É um ponto que está sendo descrito lá da Europa, lá da Espanha. É a visão do colonizador. Agora, olha só. No contexto de colonização americana, as narrativas conflitantes e Sepúlveda Las Casas expressam o seguinte aspecto. A aceitação da diversidade. Bom, o primeiro, com certeza, não pegam esse ponto da aceitação da diversidade, né? Nenhum dos 2 aceitam a diversidade. Porque ambos são colonizadores. Porque quando a gente aceita a diversidade, a gente não busca delimitar a cultura do outro. Não busca, por exemplo, mudar a cultura do outro. A aceitação da diversidade é o contrário de você... mas aí eu não vou escravizar o índio, mas eu vou educar ele. Quando você pensa no fundamento que você vai educar, você não está aceitando a diversidade, porque você já coloca ele em algum outro papel. Entende? Você já começa a colocar ele numa posição de inferioridade. Então isso não é uma aceitação da diversidade. Né? E não houve aceitação da diversidade na América pré-colombiana, na América espanhola. Beleza? Letra B. Reconhecimento da alteridade. Parece uma alternativa difícil. Mas essa aqui é uma questão que você deveria fazer em 10 segundos. Se você não sabe o que é alteridade, já se inscreve para Black aí do dia 17/11, né, do Memorize. Porque realmente você não se preparou para a prova. Você não assistiu as minhas lives. E aí quem não assiste as lives, quem não assiste as aulas, infelizmente não está preparado para a prova. É um fundamento que você já tem que entender. O que é alteridade? Eu expliquei 10 vezes, em mais de 10 lives, essa palavra, porque ela caiu em todas as provas do Enem. Exatamente, você tem que acordar. Aonde você está? Olha só, reconhecimento da alteridade é você reconhecer a individualidade, é você reconhecer o outro. Reconhecer o outro é você enxergar o outro. A alteridade singular. Isso inclui um papel da diversidade. Não tem como você entrar na prova do Enem sem saber o que significa alteridade. Porque esse é o conceito mais básico de toda a prova do Enem. Então, uma palavra mais importante, a top 3 da prova do Enem é alteridade. Talvez só perde para equidade. Mas alteridade é a próxima palavra mais importante de toda a prova, porque ela caiu em todas as últimas provas do Enem. Essa palavra. É você saber reconhecer a alteridade singular de cada sujeito. Já caiu na prova do Enem. O reconhecimento da alteridade, você enxergar o outro, as nuances, a subjetividade do outro. Tem que... Olha só, já foi o tempo de você estar errando questão por isso, hein? Olha só, a letra C. Reprodução do etnocentrismo. Mais uma. O que é etnocentrismo? Como é que você quer fazer uma prova do primeiro dia sem saber o que é etnocentrismo? E se esse for o tema da redação? Etnocentrismo é quando você julga a cultura do outro a partir do seu umbigo. Exatamente. Os termos que eu uso aqui já são outros fundamentos importantes que você tem que pegar. Etnocentrismo é quando você julga a cultura do outro a partir do seu umbigo. É quando você dá opinião sobre uma cultura a partir da sua. É quando você julga se a outra cultura está certa ou errada, mas a partir do seu ponto de vista, a partir da sua cultura. Tá entendendo? É quando você fala, esse estilo de música é ruim, mas é ruim pelo seu umbigo. É ruim quando você olha para a sua cultura. Quem define o que é bom ou é ruim é você, mas quem é você? Isso, basicamente, é reprodução do etnocentrismo. É quando eu julgo o outro infra-humano. É quando eu julgo a outra cultura inferior. É quando você acha, por exemplo, o funk é inferior. Isso é etnocentrismo. Porque você está basicamente julgando a cultura do outro, colocando uma inferior, né, uma cultura inferior à outra.
Isso é etnocentrismo. A prova do Enem, ela quer selecionar esse tipo de aluno. Essa é uma questão que, se você erra, a tua TRI despenca de propósito. Ela despenca de propósito. Porque a prova não quer valorizar um aluno que erra essa questão. Entendeu? Ela quer valorizar o aluno que acerta essa questão. Essas são questões que são discriminatórias na prova. Ela faz a discriminação entre os alunos que vão ter uma TRI mais alta e a TRI mais baixa. Olha só, reprodução do etnocentrismo, exatamente, porque toda questão que fala sobre o ponto de vista do colonizador reflete o etnocentrismo. A prova do Enem, ela quer que você entenda que toda a história, ela é contada a partir de uma visão eurocêntrica e etnocêntrica. Isso, a prova do Enem, ela deixa escancarada para você, tá? Essa é toda a ideologia da prova do Enem. Ela é uma prova em que a prova de humanas, ela vai trazer sempre que você saiba que a história, ela foi construída e contada a partir de uma visão eurocêntrica e etnocêntrica. Tá? Pegaram? Letra D. Compartilhamento do bem comum. Em nenhum momento houve compartilhamento de bem comum ou equidade, igualdade ou algo no texto. Não é essa a discussão, né? A discussão não é basicamente do que foi feito ali sobre compartilhar ou ajudar, mas basicamente sobre a visão da história. Letra E. Convergência de crenças religiosas. Isso é uma coisa que não aconteceu nunca em nenhuma colonização, né? Porque sempre houve uma imposição religiosa e não uma convergência. Porque convergir para o mesmo ponto. Sempre houve uma imposição religiosa. Mas o ponto do texto é mais uma questão clássica, que quer saber se você entende como a história é contada. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.